Obrigada, professora Ana Lana. Passo agora a palavra para o Cássio Almeida, também por 15 a 20 minutos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu nasci na Zona Leste, 15, 20 minutos a gente usa para falar bom dia aos vizinhos, mas então vou fazer um esforço começando pela minha áudio identificação. Eu sou um homem negro, estou usando um colete preto, uma camisa azul, tenho barba branca, hoje bem ralinha, cabelos brancos, e estou ao lado de um amigo de 40 anos, um homem negro, e ao lado de uma amiga que é a mais recente, uma amiga mais recente, que é a professora Mônica, e também ao lado de colegas que daqui a pouco eu citarei. A audiodescrição faz parte de todo esse processo de inclusão, é para cego ver, mas também é um ato político, né? Afirmar a nossa presença em determinados espaços, em determinadas situações, ao lado de colegas que fazem parte dessa luta há bastante tempo. Um pouco antes do término da pandemia, nós ainda não saímos de fato da pandemia, né? Mas assim que foi possível sair de casa, eu fui a uma exposição dos Gêmeos na Pinacoteca Pública do Estado, porque adoro a obra dos Gêmeos, né? E vi uma pequena frase que, se a pessoa passasse muito rapidamente, ela não veria, mas essa frase me marcou muito porque ela dizia o seguinte: a porta que você encontrou aberta fomos nós que arrombamos. Eu acho que essa também é a nossa história. Então agradeço muito, como já foi feito pelo professor e o nosso defensor Vinícius, foi feito também pela professora Gislene, que está ali, foi feito por outros aqui, de saudar a professora Eunice Prudente, de saudar igualmente o Frei Davi, porque foram eles que arrombaram as portas, e nós temos no mínimo a responsabilidade de mantê-la aberta. E mantê-la aberta por várias razões, e uma delas, porque poderíamos apresentar aqui números e mais números mostrando que houve um aumento da presença negra nas universidades. Isso é verdade, por um lado, ainda que tenhamos que fazer questionamentos sobre as instituições que não realizam a heteroidentificação e se amparam apenas com dados da autodeclaração, o que pode significar que a qualquer momento esses dados serão reduzidos, ou seja, diminuídos dessa imensidão que parece que, a meu ver, existe uma diferença entre o que é milagre e o que é política pública. Política pública nós estamos de anos, inclusive precisamos avaliá-la. Quando nós conseguimos fazer algo muito rápido, eu diria que a gente está fazendo milagre, e aí eu não acredito em milagres, eu acredito em políticas públicas. Então acho que isso também nós precisamos ver. O que quer dizer que os dados, muito provavelmente os dados da última pesquisa do perfil discente, que é uma pesquisa coordenada pela Andifes, através do Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores, que a Cássia, que é a pró-reitora da UFBA, está aqui, faz parte há muito tempo, juntamente com outras e outros gestores negros que tocam essa discussão dentro do Fonapras. Nós temos apontado isso, que dizer que somos mais de 50% é importante, mas nós temos que fazer duas ações. A primeira delas, verificar, abrir a caixa de Pandora para saber se de fato essas autodeclaradas são verdadeiramente pessoas com direito, segundo aquilo que está previsto na Lei 12.711, eu estou falando das instituições federais, e por outro lado, novamente considerar, como já disse aqui a Ana, considerar a questão da permanência. Isso levantando apenas uma questão: se nós temos tido um aumento
e se esse aumento é verdadeiro, ele não tem sido capaz de ser mais rápido do que o aumento no encarceramento de jovens negros, que são jovens que estão na mesma idade, exatamente na mesma idade que nós estamos tratando aqui, que são jovens dos 18 aos 23 anos que estão nas cadeias, sendo que sequer terminaram a 5ª série do ensino fundamental. Então existe uma questão a ser discutida, mesmo nos governos progressistas, ou exatamente nos governos progressistas, que nós tivemos o maior aumento do encarceramento. Então essas realidades parecem descoladas. Ou nós estamos querendo formar uma classe média dentro de um projeto neoliberal para continuar consumindo, ou nós teremos que fazer uma discussão maior do que significa essa proposta de inclusão dentro das universidades. E eu digo isso, deveria já ter feito, pelo que eu coloquei, os agradecimentos aos colegas da mesa. Então, contando os meus 15 minutos, a partir de agora, esse era o bom dia. Nós estamos aqui entre amigas e amigos, algumas pessoas que eu conheci, o professor Alessandro, que está ali atrás, só nos conhecíamos pelo MIT, professora Ana também, que nos conhecemos pelo MIT, e as outras e outros colegas que estão aqui, que eu conheço depois de uma grande jornada, né? Eu venho acompanhando nos últimos 4 anos, enquanto estive como pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da Universidade Federal do ABC, e também junto ao Fórum Nacional de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Assistência Estudantil, toda essa dinâmica que envolve o acesso, que envolve hoje, que é um ponto central na nossa discussão, que é uma outra mesa, mas eu não gostaria de não citá-la aqui, que é a questão da permanência, né? Esses são 2 pontos, né? E teria um outro ponto, que é o ponto da pós-permanência, né? Então, ao falarmos do acesso aqui, nós temos que falar, e depois, né? O que acontece no dia seguinte, depois da entrega do canudo, né? Essa sociedade está preparada? Quer dizer, nós estamos preparados para sermos atendidas por médicos e por médicas negras, por dermatologistas, por engenheiros negros. Então, é uma mudança que queremos fazer, e essa mudança não se trata apenas da educação, porque nós estamos falando, por trás de tudo isso, o grande pano de fundo é o poder. A discussão é a questão do poder. Então, não se trata apenas do acesso, né? Mas pensando no acesso, tem questões ainda, nesse momento, que ainda não foram totalmente resolvidas. E é bom que se traga, como a Ana trouxe, essa questão daqueles que no SISU, por exemplo, optam por uma das modalidades, quando o sistema poderia colocá-los na ampla concorrência e nós teríamos um processo de maior entrada. Esse é um problema que nós teremos que discutir nesse momento que nós estamos no processo de avaliação da 12711. Nós temos aqui então, nessa mesa, 6 diferentes realidades, né? Pegando também o Unicinos e pegando a PUC, essa grande colaboração que a professora Mônica nos trouxe. Mas se tivéssemos aqui a Unifesp e a UFSCar, teríamos então 8 realidades. E pegando em separado, já que é muito mais o meu universo, pegando a UFSCar, a Unifesp e a UFABC, que são as 3 universidades federais aqui do estado de São Paulo, veremos que são realidades muito diferentes, né? Que se constituem de forma muito diferente. Um exemplo, algo que nos diferencia, é o fato de que a UFABC é uma universidade jovem, tem apenas 17 para 18 anos e já nasceu com cotas, né? Nós ouvimos isso o tempo todo. Aliás, a gente ouve 2 coisas da UFABC, que a UFABC tem um projeto inovador e que a UFABC já nasceu com cotas. Que tem projeto inovador, eu sempre digo assim, nada é inovador depois de 15 anos, né? Então a gente precisa parar de falar que o projeto é inovador e precisamos agora renovar o projeto, repactuar o projeto, né? Segundo, o fato de termos nascido num berço que é o berço do movimento dos trabalhadores, né? Então, não nascer com cota ali seria estar andando na contramão, até porque boa parte das universidades já tinham adotado em 2012
alguma modalidade de cotas. Então nós não estávamos trazendo nenhuma novidade, né? Basta pegarmos os dados que já foram amplamente divulgados, né? Eu entendo que, além de olharmos, e por isso eu não vou apresentar dados, vou apresentar questões gerais que eu acho que talvez possam colaborar no diálogo, mas se vocês quiserem dados, eu também os tenho aqui, e poderei passá-los. Acho que nós temos que olhar nesse momento, pensando nas federais, tanto para a 12.711, mas também olhar como a 12.711 ela acabou nos dando sustentação jurídica para que resoluções próprias fossem criadas no interior das universidades. E foi assim que nós conseguimos, por exemplo, no caso da UFABC, nós conseguimos aprovar uma resolução de cotas para pessoas trans, isso no ano de 2018, não é? 2018 para 2019. E cotas para refugiados. Se olharmos o conjunto das universidades, muitas são aquelas que têm hoje cotas para refugiados, mas cotas para pessoas trans ainda são poucas, né? Eu acho que não passaríamos aí acho que de 6, talvez 10 universidades. É muito pouco, considerando essa realidade. Ou seja, essas questões, elas precisam ser melhor incorporadas às instituições, num diálogo que eu chamaria aqui, e para ser de alguma maneira já propositivo, eu entendo que precisamos colocar as nossas reitoras e os nossos reitores para conversar sobre política afirmativa. A política afirmativa, ou as políticas de ação afirmativa, elas ainda continuam reduzidas à assistência estudantil, dentro de salas pequenas, com equipes muito pequenas, quando, na verdade, no meu entendimento, a institucionalização passa por uma discussão ampla que atinge a universidade como um todo. O que significa dizer que é impossível fazer a discussão da 12.711, da avaliação da 12.711 na atualidade, sem olharmos a 12.990. Então, a USP acaba de aprovar a resolução para professores, mas a lei 12.990 ela vence no próximo ano, e é a única lei que vence mesmo, né? Enquanto a 12.711 ela seria avaliada no ano passado e não foi avaliada por uma inação do MEC, né? O MEC não fez absolutamente nada nesse sentido, e nós precisamos, e a necessidade de nos organizarmos, porque mesmo o MEC não tendo feito, o processo está correndo. O Tribunal de Contas da União, no final do ano passado, enviou um acórdão para o MEC, solicitando que o MEC apresente a avaliação. E o MEC, na atual gestão, está correndo para fazer exatamente isso, né? A não avaliação do MEC não significa a inexistência de dados. Nós temos muitos dados, mas nós não temos dados nacionais. Nós temos dados de análises comparativas, que comparam o UFABC e o FSCar, que compara a Universidade Federal do ABC à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então nós temos esse dado, mas nós precisamos ter sim dados nacionais. Então é a obrigação do MEC. O que nós precisamos nesse momento? Acho que nós precisamos nesse momento de atenção para duas coisas. Primeiro, o deputado Bira do Pindaré, que era o relator da 12.711, não foi reeleito. Quem assumiu a relatoria é a deputada Dandara. Estamos em boas mãos e eu não tenho dúvidas. Ela abriu novamente a discussão com a sociedade civil, incluindo a ABPN, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que tem feito um excelente trabalho, talvez seja a instituição que o melhor trabalho fez nesse sentido, e abriu também a discussão com várias outras instituições, e isso é importante. Nós temos nos lembrado disso, mas nós não podemos nos esquecer que, além desse projeto de lei que tinha o deputado Bira do Pindaré como relator, nós temos exatamente 70 projetos de lei que incidem sobre a lei 12.711. É um número exato, 70. Né? Eu avaliei uma parte deles e sei que em alguns deles nós temos avanços, em outros grandes retrocessos. Por exemplo, o atual presidente da Comissão de Educação, que propõe que a reserva de vagas seja uma reserva social e não racial, porque ele diz da inconstitucionalidade,
Ou seja, ele não leu a discussão toda que se fez em 2012 no STF. Aliás, eles leram sim, né? Eles leram, mas eles vêm cada vez mais tentando fazer com que essa ideia de social se sobreponha à questão racial. Com aquela ideia que todo mundo aqui já conhece, que é de somos todas iguais, somos todos iguais. Então, a pobreza pega brancos e negros e por isso nós precisamos, sim, de cotas sociais, porque é o mesmo grupo que, além das cotas, além de defender o fim daquilo que é chamado de cota racial, reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e também para pessoas com deficiência, é o mesmo grupo que propõe que o Estatuto da Igualdade Social, o Instituto da Igualdade Racial seja alterado para Estatuto da Oportunidade Social. É o mesmo grupo, ou seja, nós precisamos, a meu ver, prestar muita atenção. É um acompanhamento que a Defensoria Pública de alguma forma já vem fazendo, Conectas vem fazendo, a Defensoria Pública da União também já vem fazendo. É um grupo fazendo isso, mas nós precisamos, além de fazer esse acompanhamento que permite produzir artigos A1, A2, nós precisamos lembrar do nosso papel enquanto militantes políticos, né, para fazer com que o MEC também esteja muito presente nessa discussão e para que essa discussão não seja apenas uma discussão simbólica, mas uma discussão no sentido de alterarmos, de alterarmos naquilo que a Lei 12.711 precisa sim ser alterada. Por exemplo, a 12.711, ela não dialoga com o PNAES. Ela não dialoga com o Programa Nacional de Assistência Estudantil. E o Programa Nacional de Assistência Estudantil, ele caminha em paralelo. Ele não é entendido muitas vezes como um programa de política afirmativa, e nós precisamos reforçar exatamente esse dado, que ele é um programa de política afirmativa. Muito embora ele tenha nascido antes da Lei 12.711. O que significa dizer, o que eu apontaria aqui também, talvez como uma colaboração, é o fato de que nós estamos naquilo que algumas pesquisadoras chamam de a terceira fase da assistência estudantil no Brasil, né? A primeira fase é aquela da década de 30, que vocês conhecem muito bem. 1928, o Brasil inaugura a Casa dos Estudantes em Paris. Nós não fomos. Nós não fomos, né? Depois, a terceira, para pular para a terceira, é o momento que se inaugura política afirmativa, momento que se inaugura... momento que eu tinha colocado o tempo, estou terminando mesmo. No momento que se inaugura essa política afirmativa com o PNAES, né? E também com a lei de cotas. Então, nós temos o REUNE. Então, nós temos um conjunto de elementos importantes que foi o REUNE, com o aumento no número de vagas, o aumento no número de... o que significou também, de alguma maneira, depois, a entrada de pessoas negras. O que não tem significado a entrada de professoras e professores negros, porque tem sido burlada a lei de cotas, a 12.990, e é fácil burlar, porque basta que num concurso em que eu teria 3 vagas, eu abro 3 editais, e isso é burlar. Mas isso não tem ocorrido só nas universidades. Acho que nós podemos olhar qual foi o avanço da 12.990 no judiciário. Nós podemos olhar a 12.990 em qualquer espaço. E nós veremos que eles sempre dão um jeito de burlar. Eles sempre dão um jeito de fraudar. E fraude é crime. E por ser crime, nós precisamos adotar medidas que sejam medidas como essa, recentemente publicada, que é, além da expulsão, a menina ter que devolver para o erário aquilo que foi gasto com ela. Porque é assim que tem que se tratar a fraude. Nós não podemos continuar fazendo aquilo que em alguns lugares se faz, que é, se ele não é aprovado, se ele não passa da banca de heteroidentificação, ele vai para a ampla concorrência. Peraí, essa história do blackfishing, que vocês devem estar acompanhando, cada vez mais a gente sai do blackface e vai para o blackfishing. E o blackfishing é essa coisa que nós temos visto no mundo inteiro, que é à medida que a questão negra vai sendo positivada, mais e mais brancos querem se vestir, se travestir de negro, com a intenção de obter resultados positivos para o Instagram, para o Facebook e para suas ações políticas, o que tem significado, sem dúvida nenhuma, ganhos também em dinheiro, né? Mas eu quero voltar para terminar
em 1 minuto, a questão do PNAES, né? No meu entendimento, e eu vou defender essa posição aqui, nós estamos entrando na 4ª fase da assistência estudantil. A meu ver, a 4ª fase da assistência estudantil no Brasil, ela se inaugura com a retomada de uma discussão anterior, que é a matriz PNAES, ou seja, nós devemos considerar que a política afirmativa, que é um aprendizado desses últimos 20 anos, política afirmativa exige orçamento. Nós falávamos de política afirmativa, vamos falar da 10639. As últimas pesquisas mostram que os municípios não estão cumprindo. Mas nós também não pensamos em dotação orçamentária. Quanto custa para fazer essa política? Nós precisamos associar toda essa política à justiça e à reparação. A gente precisa retomar a discussão política do que é reparação, meu ver. E aí eu diria o seguinte: instituições que mais investem em política afirmativa deveriam receber mais verba PNAES. Isso significa que a lei diz o seguinte, a lei 12.711, as instituições deverão adotar a política de, no mínimo, 50% de reserva de vagas. Ela diz, no mínimo 50%. Quase ninguém saiu do 50%. Só que 80% dos nossos jovens que saem do ensino médio, saem das escolas públicas. A forma como está estruturado, e é bonitinho aquele organograma, da forma como ele está estruturado, nós estamos colocando pobre para disputar com pobre. E aquele que é mais pobre, mais dificuldade terá. Então nós precisamos mudar isso. As instituições precisam, a meu ver, quanto proposta, ainda que tenhamos a lei 12.711 e ela não vai acabar, as instituições precisam dar um passo à frente, porque as instituições falam cotidianamente de autonomia universitária. A autonomia universitária permite colocar no Estatuto da Universidade a política afirmativa. Pronto, se resolveria essa discussão de programa X quer, programa X de pós-graduação abraça, programa de sociologia sempre abraça, mas o programa de saúde coletiva não abraça. Então, a gente muda essa regra. Não estamos fazendo com isso, ferindo a autonomia universitária. Mas a autonomia universitária tem que fazer com que seja cumprido aquilo que é básico, estrutural nessa sociedade. E aí, dessa forma, aquelas instituições que, a partir de resoluções próprias, trouxeram para dentro das suas unidades pessoas trans e quilombolas, têm mais dificuldade, certamente terão mais evasão, porque quanto mais pobre a gente tem na universidade, maior é a demanda por assistência estudantil e menos as equipes técnicas estão dando conta. Então, como é que se resolve isso? Trazendo mais recursos. Então, se você mostra que você tem resoluções próprias para fazer com que tenhamos mais, se você aumentou de 50% para 80% ou para 70%, que eu acho que é o caso da Federal do Sul da Bahia, né? Não lembro, Cássia, mas acho que sim, né? Federal do Sul da Bahia deveria ter mais recursos, né? Ou seja, a distribuição desse volume que foi diminuindo, e hoje nós temos um grande problema com o programa PNAES, porque nós perdemos muitos recursos nos últimos tempos e nós não temos dado conta de resolver. E termino dizendo, não é resolver o que tínhamos em 2019, é resolver a desgraça toda que foi produzida também pela pandemia. Nós ainda não paramos para avaliar qual foi ou qual terá sido o impacto da pandemia para os jovens e as jovens negras cotistas das universidades, indígenas, quilombolas, pessoas trans. Então, não trouxe dados, mas queria contribuir com vocês, trazendo esses elementos e dizendo que está na hora de ter reitoras e reitores negros nas universidades, comprometidos também, gestoras negras nas universidades, para que cada vez mais a gente possa conduzir de outra maneira esse debate. E eu agradeço imensamente o convite à possibilidade de dialogar.